O Brasil vivencia uma crise econômica que afeta diversos setores, entre eles o Polo Industrial de Manaus, a empresas do PIN demitindo ou programando férias coletivas. E para falar sobre este cenário, os reflexos da situação atual da economia, eu recebo aqui no Estúdio Glass do Amazon Sat o economista Assis Mourão, ele que também é mestre em desenvolvimento regional. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu espero ser útil para elucidar as dúvidas que venham surgir. Com certeza, são as diversas dúvidas do nosso telespectador que assiste o Amazon Sat, que está vendo essa crise aí afetar diversos setores e empresas do setor de duas rodas, lotadas aqui na capital amazonense, têm aí realizado algumas demissões, né? Ou até mesmo programando férias coletivas para o mês de julho. A situação é preocupante? O que o senhor analisa nesse exato momento? E o que a gente pode esclarecer é que o Polo Industrial de Manaus, ele produz para o resto do Brasil. Tem até uma frase que é muito característica, que diz que Manaus exporta 80% do que produz e também importa 80% do que consome. Então, significa que o mercado do Polo Industrial de Manaus é o Sudeste-Sul, basicamente, principalmente, melhor dizendo. E como está havendo um ajuste fiscal por parte do governo, ou seja, o governo deu muitos subsídios para o setor automobilístico, e Bolsa Família, Bolsa Escola, FIES, enfim, gastou demais e agora a arrecadação não está cobrindo esses gastos. E, portanto, tem que se chama ajuste fiscal, ou seja, as despesas do governo têm que ficar ao nível da arrecadação. Ora, como o governo estava gastando a maior do que a sua arrecadação e gerou um déficit, o famoso déficit público, o governo está diminuindo esses gastos. E esse corte está afetando exatamente na carne a renda do consumidor brasileiro. Como nós vendemos agora para um consumidor que tem menos renda, nós estamos numa retração. O Polo Industrial de Manaus, as estatísticas não oficiais, é claro, mas que eu tenho notícias, já demitiu até agora, nesse ano, 25 mil funcionários. Significa que esses funcionários vão ter que ser realocados, se relocalizar, serem absorvidos pelo mercado de trabalho. E quem não tiver um treinamento mais específico, mais especializado, vai encontrar muita dificuldade em encontrar um novo posto de trabalho. E essa é a preocupação de quem mora na capital amazonense, até de outras pessoas que vieram de outros estados, estão aqui em Manaus trabalhando, tanto no setor de duas rodas como no eletrônico. E agora nós vamos à pergunta do internauta que participa pelas redes sociais aqui do Amazon Sat. Eu vou pedir para o diretor de TV colocar aqui a imagem do Facebook, porque você pode participar, interagir com a nossa equipe de produção. Sempre que possível a gente publica lá o post, relata qual é a entrevista que nós vamos ter e você vai poder aí participar conosco e interagir. Depois eu vou ao telão, a gente teve um pequeno probleminha. Agora eu te pergunto, professor, com relação à questão de como é que o brasileiro, como o amazônida, pode se preparar para evitar dívidas futuras nesse momento de crise. É preciso economizar. Sim, tem que ter um planejamento, né? Para você, assim como o governo está ajustando a sua despesa na arrecadação possível, né? O brasileiro, principalmente o que está desempregado, vai ter que realmente apertar o cinto. Ele só vai poder gastar aquilo que vai caber dentro desse orçamento. A nossa sugestão é que, além de economizar, o amazônida vai ter que acordar mais cedo para trabalhar muito mais e dormir tarde porque ele vai ter que fazer hora extra. Essa é a grande saída. Não tem como você resolver um problema de falta de renda sem aumentar as suas horas de trabalho, né? E com isso você, segundo o ministro Joaquim Levy, que é o ministro da Fazenda, que está programando todo esse ajuste fiscal, numa entrevista que ele deu hoje na Europa, ele falou que espera que essa fase de ajustamento da economia brasileira seja rápida
de forma que a gente deve entrar em 2016 já devidamente equilibrado. Vai ser melhor o ano que vem. Tomara, é isso que a gente espera enquanto consumidor, enquanto também o responsável, né, por ajudar a movimentar a economia através das compras. E agora eu peço para que o diretor de TV coloque aqui, ó, tá aqui, ó, participação do nosso telespectador, um questionamento do internauta o Nuno Lobo. O que o governo federal pode fazer para minimizar os impactos causados na Zona Franca de Manaus por conta da crise? Incentivos? Não, incentivos nós já temos, né? Temos bastante incentivos fiscais. O que nós temos que fazer, nós é que temos que nos esforçar, porque o governo federal ele já nos dá essa grande vantagem, né, de redução dos impostos. Nós é que temos que ter capacidade de atração de novas empresas para poder aumentar o número de empregos aqui. Ou seja, as empresas lá no Sudeste Sul estão com muita dificuldade de vender e estão com os custos altos porque os juros subiram, os impostos subiram também, custos principalmente de energia elétrica se elevaram e em Manaus esses empresários têm uma redução tributária. Então nós temos que ser bastante criativos para atrair novas indústrias para aumentar os postos de trabalho e a produtividade aqui no Amazonas. Eu estou conversando com o economista Assis Mourão, ele que está falando sobre a crise econômica e os reflexos que ela causa tanto no comércio, né, como também nos postos de trabalho. Agora, outra pergunta de telespectador é a questão de como economizar nesses momentos de crise que o senhor relatou, né, ainda há pouco sobre a questão da gente se planejar, evitar aí gastos excessivos. Muito obrigada pela sua participação, Lidiane Carlos. Tem que trabalhar dobrado, né? Agora tem o Hélio Almeida Machado, ele questiona com a atual situação da economia do país e principalmente no nosso estado, o que esperar desse cenário nos próximos meses? Há uma expectativa? A expectativa é de que até outubro a situação vai piorar um pouco, né? Não vai melhorar. De outubro, o último trimestre desse ano, começa a melhorar, tá certo? Então, quer dizer, essa é a expectativa também do próprio governo Dilma. E o que nós temos que fazer é o que a Europa fez, principalmente os alemães fizeram, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi aumentar as horas de trabalho, né, reduzir os gastos e ter um espírito efetivo de sacrifício. Nós vamos ter que enfrentar isso aí. Agora eu te pergunto, com relação a essa crise, a gente percebe que o comércio é bastante afetado também. Sim. Agora, como é que os comerciantes podem atrair os consumidores neste período? Aí vai depender da capacidade do comerciante conseguir créditos. Porque como a renda está curta, né, os salários diminuíram, o que o comerciante tem que fazer? Ele tem que alongar essa dívida, ele tem que fazer vendas no crédito, né, a crédito, bastante a longo prazo, para que o consumidor continue se aproximando do comerciante para adquirir os bens de que necessita. Agora, aquela pessoa que infelizmente adquiriu um empréstimo, se endividou e agora nesse momento de crise ela tem que continuar pagando essa dívida. Qual é a melhor saída nesse exato momento? A melhor saída é ir lá com o banco, se for cartão de crédito, ou se for no boleto das casas comerciais, e imediatamente, antes que comece a atrasar as suas contas, por favor, procure o seu credor e faça imediatamente uma negociação. Alongue sua dívida, negocie um juro mais baixo para que você não fique inadimplente e continue normal no mercado. Isso é ideal, né? Para você conseguir aí continuar comprando no comércio, exatamente, se planejando. Acho que essa é a dica principal. Já pensando no Natal desse ano, né? Vai ser um Natal um pouco mais sofrido, né? Vai ser mais complicado, mas você tem que chegar ao fim do ano com uma folga financeira para passar um Natal feliz. O último Natal a gente já buscou economizar, a gente percebeu que o comércio aí
utilizou de todos os artifícios para atrair, né, o cliente. A gente percebe que esse também será um Natal difícil, mas o comércio está, né, na expectativa, né, de movimentar. São desafios, né? São desafios tanto da parte dos comerciantes, do comércio em si, como da parte dos consumidores. Ambos têm que enfrentar esses desafios com criatividade. Olha, eu estive conversando com o economista Afonso, Assis Mourão, ele que esteve conosco aqui durante esse segundo bloco, nos deu dicas de como economizar, de nos livrar daquela dívida e principalmente como enfrentar essa crise. Você que mora aqui na capital amazonense, você que veio de outras regiões e é empregado do PIN, é necessário se manter por lá enquanto possível, porque está em crise, é preciso você manter o seu emprego e se for sair, né, já avisar outro lugar para se realocar. Mas para isso precisa ter um treinamento em outras atividades mais técnicas, por exemplo, principalmente na área de informática. Isso ajuda muito a conseguir um novo emprego. Olha, outra dica do Assis Mourão, não dá para perder todas essas dicas dele, você pode rever essa entrevista no boraver.com.br. Muito obrigada, estive conversando com o economista Assis Mourão, muito obrigada mesmo. Obrigado eu e boa noite a todos.